vocês já estão seguros do que nós, como praxe dessa igreja, ouviríamos do Senhor nesta noite. Nós vamos ouvir mais uma noite sobre família. E por que nós precisamos tanto ouvir de famílias? É como falamos no início da direção do culto, que a família e a igreja, que é família, são alvos que não saem da mira do adversário. Porque ele odeia a família, ele odeia o casamento, ele odeia os filhos, porque Deus é quem instituiu a família. Deus é quem criou a família, é quem criou o casamento, é quem criou os filhos. Eu acredito que cada um de nós entendemos o quanto nós necessitamos. Nós estamos na igreja, ouvindo a palavra praticamente todos os dias, em casa estudando diariamente, e ainda temos dificuldade na família, no relacionamento de casamento, de filhos e de muitas coisas. Agora vocês imaginem se a gente não tivesse essas direções, essas orientações. São coisas simples que nós precisamos refletir. Se nós temos Deus em nossa vida, se nós abrimos o nosso coração para Jesus, para que Ele abençoe o nosso lar, a nossa família, o nosso casamento, não é? Para que Ele supra tudo aquilo que é necessário, não é? Para a nossa vida. Imagine vocês, irmãos, é hora de refletir. Se Deus não nos procurássemos para nos ajudar a ouvir a caminhada perfeita para essa família estar segura. Nós temos um mundo que traz maus exemplos para destruir a família. Me perdoem, mas a verdade de grandes celebridades que se chamam, cantores, arrastando multidões, principalmente a juventude, mas com mensagens totalmente transviadas, desligada da bênção, desligada da felicidade real, porque ali é traduzido como felicidade, no meio dos eventos, totalmente longe da vontade de Deus. Quer dizer, levando principalmente a maioria da juventude a se perderem, a terem maus costumes, a desobedecerem aos seus pais, a praticar imoralidade, viver na vida de promiscuidade. São exemplos dolorosos que vocês podem ver. E veja uma coisa, o quanto nós temos que agradecer a Deus, porque Ele tem nos procurado para falar, para nos orientar sobre família. Quantos desses jovens têm se perdido? Acabei hoje aqui, se não me falha a memória, foi em Capela, que uma filha matou a mãe. Eu vi hoje isso, lá em Capela, aqui pertinho. Então veja, como o mundo trabalha contrário para destruir a família. E você tem a certeza que se isso é real e essa moça tivesse lúcida da verdade, claro que ela não cometeria esse crime. Vocês sabem muito bem, porque são estudiosos da palavra de Deus, Paulo ensinando aquela igreja, como o Espírito Santo nos ensina aqui nesta noite, que os filhos devem honrar, obedecer e honrar os seus pais, para que tenha longa vida. É como o primeiro mandamento do Senhor, promessa do Senhor. E veja como é totalmente o inverso, o que vive a sociedade desligada de Deus. Repetindo, nós que temos Deus em nossa vida, que abrimos o nosso coração para Jesus Cristo, que oramos pelas nossas famílias, uma vez ou outra temos dificuldade no lar, temos desencontros no casamento,
Então nós devemos sermos gratos a Deus por esse cuidado que Ele tem tido para conosco. Mas não só fica nessa gratidão, fica também na atenção que precisamos ter. Falamos também no início, não é, do culto, que nós não podemos apenas ouvir, a gente tem que se desligar de tudo e se ligar naquilo que Deus preparou para você. É isso que Deus quer. Mas se nós não damos crédito nem ouvido, saiba que a recompensa não vai ser boa. Mais tarde vai ter uma recompensa, porque Deus é fiel à sua palavra. Se Deus quer sincronizar com aquilo que Ele preparou, nós não podemos ter outras coisas semelhantes. Senão, ou vamos entender uma coisa ou outra. É isso que a gente vê muitas famílias sofrerem. E muitas delas dentro da igreja. Mas é como se diz no adágio popular, o faz-se de ouvido de mercador, que talvez até não goste do pregador, ou talvez não se adapte às situações. Agora tem isso. Só que o pregador é um simplesinho mensageiro, um pedacinho de barro. É Deus que usa até uma jumenta para falar. Quanto mais quem Ele quer. A gente se sente dolorido, sabe? Mas é Deus quem cuida de tudo. A gente vai fazendo o papel que nos cabe, a responsabilidade que nos é outorgada, a sabedoria que Deus tem nos dado, o testemunho que nós temos dado. Então a gente tranquiliza assim, não é? A gente caminha seguro, faz o papel, orienta, como servo, como filho, como escolhido, e deixa o barco andar. Porque é Deus que mais tarde vai organizar tudo. E o que nós vamos ouvir que Deus preparou é justamente dentro disso. Uma palavra que de vez em quando a gente traz como ilustração, que vai se tratar de famílias e muitas famílias de Judá e de Jerusalém, onde o mundo, onde 3 povos vieram contra as famílias de Judá, as famílias de Jerusalém. Quando Deus estava me trazendo essa palavra, eu estava lembrando da família de hoje, e justamente isso que eu terminei de falar, a falta de atenção, de zelo, de cuidado, do que queremos ouvir, ou melhor, do que queremos não, do que precisamos ouvir. E veja a segurança que Deus traz, mesmo vindo uma multidão contra as famílias de Judá, contra as famílias de Jerusalém, onde Deus assume, onde você vai lembrar do salmista no Salmo 91, verso 4, a última frase que o Senhor diz que a fidelidade de Deus é o nosso escudo, é o nosso bloqueio, quer dizer, essa palavra, ou ouvimos com fé, porque Deus é onisciente, ou ela não vai guardar, ou ela não vai proteger, porque precisa ter fé, porque Deus diz que o justo deve viver pela fé. São coisas que a gente precisa refletir, pequenininha, mas que a gente deixa de lado, por questão pessoal. Tudo isso a gente tem que levar muito mais a sério do que o que a gente pensa. Pensa que ser de Deus é apenas estar dentro de uma igreja ou na frente de um grupo de alguma coisa. Quantos estão na frente da igreja, estão no meio dos grupos, que não tem conversão, pelo seu testemunho se declara? São muitos. E isso deve trazer para nós uma atenção maior, para que eu não seja um, para que fulano não seja outro. Eu entendo dessa forma. É o cuidado de Deus para conosco. Deus, irmão, sabe o que a gente precisa, porque Ele é onisciente. O homem pode se esconder do outro, mas não se esconde de Deus. Então essas famílias sofreram terríveis pressões. Eles vieram para matar, para destruir Judá e Jerusalém. Vocês lembram de um adágio popular? Que muitos compartilham que o mal por si se destrói. Já ouviu isso? No dia a dia da caminhada?
o mal por si se destrói? Assim foi o que aconteceu com esses povos, que vieram contra o povo de Deus, as famílias de Deus, nossas famílias. Hoje não é diferente. Essa multidão que foi contra Judá, contra Jerusalém, é uma multidão que hoje também vem contra nossas famílias, que vem contra nossas vidas, que vem contra o casamento, que vem contra os filhos. A gente vê na caminhada. A gente está vendo isso acontecendo, que está escrito. Eu vou ler para vocês e vocês vão acompanhar em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou lendo, começando do verso 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e o apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, ouça bem o que Josafá disse a Deus, viu? Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e claramente a ti na nossa angústia, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, e os do monte de Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Vou repetir uma coisa, o que é que eles disseram a Deus? E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, aos que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Zize, e encontrar-lo-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar,
tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sair-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos de Israel e dos coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tequná. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguro, crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rende graça ao Senhor, porque as suas misericórdias dura para sempre. Tendo ele começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os dos montes de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte de Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam terra, sem nenhum sobrevivente. Eu vou parar aqui, depois eu leio o resto. Está claro e evidente essa leitura. A segurança que Deus traz para aqueles que crerem e confiam. Agora veja do que eu falei anteriormente. O quanto nós temos que desligar-nos de tudo quando viemos à casa de Deus. Porque uma palavra dessa é para nos trazer tranquilidade em meio ao mundo que nós estamos vivendo, praticamente na situação que viveu Josafá e o povo de Judá e de Jerusalém. São muitos contra. Mas olhe uma coisa importante. Josafá, Judá e Jerusalém foram orar. Foram para o templo clamar a Deus, buscar ao Senhor. E o próprio Deus entrou em providência. Lembra que eu perguntei se vocês já tinham ouvido desse adágio popular que o mal por si se destrói? O que é que aconteceu? O que Deus fez eles fazerem? Primeiro, os moabitas com os amonitas se juntaram e mataram todos os povos do monte de Seir, que vieram os três juntos para destruir Judá e Jerusalém. Quando eles destruíram os povos do monte de Seir, eles entre si se destruíram, Moabe e Amonitas. Tive profundamente refletindo dessas grandes pelejas que enfrentamos, também 24 horas nesta terra. É em todos os lugares que a gente enfrenta, todos. Em casa, no trabalho, na igreja, na comunidade. Mas olha uma coisa que deve nos trazer tranquilidade. Termos essa comunhão perfeita com Deus, a obediência e ouvir a voz de Deus para você tomar a posição correta. Foi o que disse o profeta, para que Josafá orientasse ao povo e ele tomasse a posição e se aquietasse, porque Deus ia pelejar por eles. A mesma posição é nossa, de nossa família, de nossa vida. Eu sempre falo para vocês que eu amo essa palavra de um atributo de Deus, que é a onipresença e onisciência. Nos traz tranquilidade. Que eu vejo associando ao que Paulo fala em Romanos 8. Nas questões dos problemas. Paulo vai ali discernindo tudo aquilo que é importante para a tranquilidade daquilo que você vive que vem contrário a você.
Esse Deus é um Deus maravilhoso, irmãos. Então, os propósitos de Deus para as famílias, está claro e evidente nessa atitude de Deus, guardando e protegendo o rei Josafá, as suas famílias de Judá e de Jerusalém. O amor, a fidelidade, a paz e a harmonia que Deus quer trazer para as famílias. Mas não podemos nunca esquecer de querer somente ouvir que a palavra de Deus é bonita, é linda. Ai Deus, que maravilha como eu creio. Mas um crer que quando na prática da vida, na caminhada, ela não relata aquilo que verdadeiramente se foi expressado verbalmente. Na prática demonstra contrário, porque não desobedece, porque não obedece, desobedece, porque não é submisso à palavra de Deus. E as consequências são drásticas, são terríveis. A família que quer vencer, a família que quer ter essa felicidade, essa paz, essa harmonia de Deus, essa fidelidade de Deus em nossa família, em nossa vida, ela é temente a Deus, ela é obediente a Deus em todas as situações, porque ela confia plenamente nas promessas de Deus. Essa história é muito maravilhosa para as famílias de hoje. O cuidado de Deus, que Deus não abandona a família, mas há uma necessidade de você dar crédito ao pregador da palavra, ao pastor da igreja, ao líder, como foi dos profetas, como falou a palavra, que muitos desacreditam, porque muitos não confiam. Mas é preciso dar crédito, porque não vem do homem, vem de Deus. É preciso nós confiarmos. Veja no verso 25. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam entre eles cadáveres, riquezas em abundância, e objetos preciosos tomaram para si, mais do que podia levar. A 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com aludes, harpas e trombetas, para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o temor sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Essa palavra que hoje nós estamos ouvindo para a nossa família, precisa ser o que disse o salmista: lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como disse também o salmista, ela precisa ser o nosso escudo e o nosso broquel. E para que ela seja, nós precisamos ser obedientes. Dar crédito aos pregadores, aos pastores, aos seus líderes, que Deus escolheu e santificou. Vocês lembram de uma situação do apóstolo Pedro? Quando Cornélio tinha um coração aquebrantado, era um ímpio, mas com o coração aquebrantado querendo Deus. Mas Pedro tinha aquele negócio que só os judeus era quem tinha direito à salvação. E Deus dá uma visão espiritual a Pedro, descendo um lençol com cheiro de animais impuros, e mandou que Pedro comesse. Sabe o que Deus disse a Pedro, quando Pedro não quis comer? Você não vai comer aquilo que eu santifiquei? Você não vai crer e confiar naqueles que Deus coloca na sua vida para lhe ajudar? Para pregar a sua palavra? São detalhes que a gente precisa refletir muito, porque senão vamos ficar para trás. Não é palavra de um homem, é palavra de Deus. Ou a gente crê, ou vai estar apenas como visitante dentro de uma igreja, correndo risco de ser escolhido para o lado esquerdo, por Jesus Cristo, que é o juiz perfeito.
É o que a gente deve refletir nos dias de hoje. A palavra de Deus, ela é para ser colhida e guardada. O nosso coração precisa dar guarida à palavra de Deus. Então, meus queridos, infelizmente, muitas das vezes o lar poderia ser um lugar de paz, harmonia e felicidade, mas se torna um lugar de medo e de discórdia. Lembramos que esse lugar se tornou o quê? Um lugar de bênção. No lugar de medo se tornou de bênção, porque eles enfrentaram o inimigo, porque eles partiram para cima, eles buscaram no Senhor, eles acreditaram em Deus, na sua palavra, no profeta que Deus usou, Ananias, para ir falar com Josafá. Josafá deu crédito, confiou que Deus o estava usando para lhe orientar. Veja o verso 15, o que Deus mandou o profeta falar. E disse: dai ouvido, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assustei, porque por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Mas foi o profeta que falou, que Deus mandou falar para Josafá, que era o rei, para que ele cuidasse das ovelhas, para que ele falasse das ovelhas, que não temesse, que Deus ia estar ali com eles, que eles se voltassem para Deus. Ele chamou todos os anciões, todos os moradores de Jerusalém, de Judá, e foram para dentro da igreja, orar e jejuar. Então, irmãos, a família que vive na unidade do Espírito, vive no poder da oração, confiando em Deus, dando crédito, dando ouvido. Eu digo para vocês, já falei isso N vezes, muito tempo, de muitos anos, eu não estaria aqui se Deus não estivesse. E outra coisa, eu não estou aqui porque eu sou pastor, estou aqui porque eu sou um servo do Senhor. O pastor foi uma honra que Deus me deu, mas não estou aqui por causa de cargos, mas tenha tranquilidade disso, por isso que eu não abro mão da verdade, porque eu não vim em busca de nada material, eu vim em busca do espiritual, e numa honra tremenda de abençoar e ser abençoado. É essa a minha consciência, e vai ser até o último dia, em nome de Jesus Cristo. Não vou abrir mão da verdade, pode ter certeza, enquanto estiver por aqui não. Agora, quando Deus fizer comigo, como fez com Moisés, estou tranquilo, já fiz a parte que me coube, já deixei o meu legado. Qualquer hora que Deus chegar para me chamar, eu estou tranquilo, mas tenha certeza disso, não tenho medo da morte, não tenho medo. Então eu espero o dia e a hora do Senhor, eu quero estar aqui até o momento que Deus quiser. Eu quero sair daqui até o momento que Deus queira que eu saia. Não quero passar um minuto nem para frente nem para trás. Eu quero estar na vontade de Deus. Por isso, irmãos, que nós enfrentamos muitas pelejas, mas diante dessa situação aqui, as pelejas nossas já são vencidas. As batalhas já são garantidas. Assim fez Deus com Josafá, Judá e Jerusalém, deu a vitória para eles. O inimigo veio furioso, em grande multidão, mas não importa a quantidade, o nosso Deus está acima de tudo e de todos. Ele é o grande El Shaddai. E outra coisa que ele fez, o grande Jeová Jireh, providenciou a vitória de Josafá, de Judá e de Jerusalém. Da sua forma, fez o mal se destruir. E hoje não é diferente. É uma verdade desse adágio popular. O mal por si se destrói, que nós estamos vendo todos os dias aí. Então, meus queridos, nessa palavra que nós lemos, nós temos essas famílias de Jerusalém, que viveram um tempo assim. Depois que receberam a notícia que os inimigos estavam marchando contra eles para a guerra, eles ficaram tomados de medo.
Veja nesses versos 3 e no verso 12, que Deus manda Ananias dizer que eles ficassem tranquilos, não temessem, porque Ele estaria com eles. Hoje não é diferente nas nossas pelejas. A nossa confiança, a nossa tranquilidade de grandes situações, o que cabe a nós é crer praticando, é buscando Deus. Foi o que eles fizeram, eles foram buscar ao Senhor, eles foram clamar a Deus. Mas muitas das vezes a gente quer a bênção do Senhor, os livramentos do Senhor, não dá nem um passo, não dá nem importância, e eu vejo declaração de uma fé fraca. Quem não busca tem fé fraca, quem não confia em Deus, como disse Jesus, aqueles discípulos quando falharam, homens de pouca fé. Mas muita gente é sofrendo, mas não tem coragem de se voltar para Deus, de entregar sua vida totalmente a Deus. Vai ficar penando até o fim, não tenha dúvida disso, porque Deus é justo e é fiel à sua palavra. Irmãos, agora vamos fazer uma pergunta para nós. O que fazer quando em meio da crise, quando não sabemos o que fazer? O que fazer no meio da crise, do problema, da situação enfrentada, o que você não sabe fazer? O que fazer se você não sabe como fazer? Como Deus nos ama, viu, irmãos? Como Deus nos quer para a nossa eternidade com Ele. Não tem como pensar diferente. Juntos buscando o Senhor em oração e jejum. É o primeiro passo. Vocês lembram que os profetas, lembrando de Daniel, lembrando dos amigos de Daniel, que eram homens de oração, Davi, que orava muito, os apóstolos, Jesus Cristo, o maior exemplo de oração, ensinava a seus discípulos, e quando a coisa era mais apertada, que não só oração, mas oração em jejum, como aquela questão daquele jovem epilético, com a legião de demônios, possesso, os discípulos não conseguiram expulsar os demônios, aquela legião, e o pai se volta para Jesus, Jesus volta para os discípulos e diz que aquele caso não era, Marcos 9, aquele caso não era fácil, não era só de oração, tinha que ser oração e jejum. Tem situações em nossa família, no nosso casamento, em nossa vida, em nossos filhos. Aí eu fiquei observando, meu Deus, como precisamos pagar esse preço? Você quer a liberdade do seu filho? Você quer a vitória do seu marido? Você quer a vitória da sua esposa? Você quer a vitória de um trabalho, de uma coisa e outra? É oração, e se for necessário, oração em jejum. Mas a gente não tem coragem de orar, tem preguiça de orar, mas quer a bênção de Deus, mas quer que Deus abençoe. Eu digo com segurança, Deus não vai abençoar. Quando Jesus disse a Jeremias, né? O Deus Todo-Poderoso, buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração. E depois ele diz outra coisa no próprio coração de Jeremias, clame a mim. Ele está dizendo, clame a mim que eu lhe respondo, que eu lhe responder-te-ei, clame a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas ocultas que não sabe. Clame a mim, que eu lhe responder-te-ei, e te anunciareis coisas grandes e ocultas que não sabe. Mas nós estamos fazendo isso? Nós estamos pagando esse preço, tendo os momentos de oração. Você tem orado pelas madrugadas? Você tem orado de manhã, de tarde e de noite? Daniel deixou esse testemunho. E como queremos a bênção se a gente não paga o preço, se a gente não declara uma fé? Porque eu acredito que quando você ora, você está dizendo a Deus que confia nele. Senhor, eu confio nas tuas respostas. Sei que o Senhor é bom e é maravilhoso. Mas a gente não faz nada disso. Muita gente não faz.
Eu estou vendo casos e mais casos, que a gente não vai estar compartilhando diretamente, que as pessoas estão sofrendo famílias e situações terríveis, justamente por falta de um compromisso com Deus. Falta de compromisso com Deus. Não paga um preço, não busca. Prioriza, eles botam no capítulo 6 de Mateus, bota de cabeça para baixo. Primeiro buscar as coisas que eu preciso, para depois ser o reino dos céus e a justiça. Tem alguém que praticamente está fazendo isso. Mas é o inverso que Jesus ensina. Primeiro é Ele. A gente vai, irmãos, refletindo simplesmente situações que Deus que nos criou e sabe da necessidade dessa vida terrena, essa parte humana que ainda temos, que o trabalho é essencial, que a saúde é essencial, que a capacidade é essencial. E você não entende que Deus sabe disso? Como é que Deus não vai lhe dar a você se você primeiro buscar o reino dos céus? Mas quando a gente busca o inverso, nós estamos dizendo que não confia em Deus. Eu entendo dessa forma. Talvez você não entenda, mas eu entendo. Se eu primeiro busco as coisas da terra, eu não estou dizendo a Deus que confio nele. Porque ele diz que primeiro é o reino do céu. A gente deve buscar essa inteligência que foi criada em nós, e a sabedoria do Espírito Santo, que já está em nós, para pôr na prática. Caso contrário, a gente não vai conseguir. Então, irmãos, junto buscando o Senhor na oração, é nesse verso 3 e 4. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Está vendo onde é que a gente busca? Você quer alcançar a vitória? Foi o que Josafá fez, foi o que Judá fez, foi o que o povo de Jerusalém vieram. Buscar ao Senhor, adorar a Deus, orar, jejuar. Porque era muito que vinha para destruir a família. A oração e o jejum, irmão, é uma direção de Deus, para que a gente possa desenvolver o nosso relacionamento com Ele. A oração é uma direção de Deus, para a gente desenvolver esse conhecimento, esse relacionamento de fé, de confiança nele. É pela oração, irmãos, que nós conhecemos Deus como fonte de poder, porque nós somos exclusividade de Deus, disse o apóstolo Paulo. Você já parou para pensar nisso? Como é que você está dando crédito, como é que você está dando atenção a Ele? Já? Ele está presente aqui agora. Ele está presente em nosso coração. Ele sabe do que é que nós estamos querendo no momento. Qual é a credibilidade, qual é a confiança que nós estamos dando? Não é o pregador que sabe, é Deus. Então, meus queridos, amados irmãos, a oração e o jejum é um meio da graça. É um meio de graça da graça. É um meio de graça da graça a oração. Um meio de graça, é de graça. Para a graça descer na sua vida, para a graça descer em sua casa, em sua família. Lembra como a igreja ficou tão feliz em dizer, minha casa é a casa de Deus, a parte da casa de Deus está em minha casa, que bom, hein? Mas está mesmo? Você está buscando, você está obedecendo, você está acreditando, você está ouvindo, você está praticando. Deixa Deus puxar a sua orelha, que eu deixo Ele puxar a minha. É isso, meus queridos amados irmãos. Veja, irmãos, que essa graça de Deus, de graça, que é a oração, nesses tempos que vivemos de lutas, de problemas, de crise, é o primeiro passo e recurso que deve ser usado para a transformação do lar, para a transformação do casamento, para a transformação da família, para que essa casa se torne agora
um vale de bênçãos, não de medo, de bênçãos. Um vale de bênçãos. Que até hoje é chamado vale de bênçãos. Mas não esqueça de olhar e lembrar do que eles fizeram, a posição que eles tomaram, eles buscaram ao Senhor. Eles não ficaram apenas como simples ouvintes, não, irmãos. Saiba que Deus nos ama, e Ele só fala porque a gente precisa e Ele nos ama. A gente não pode se esconder de Deus, senão você vai fazer igual Adão e a Eva, né? E por que foi que Adão e Eva se escondeu de Deus, meu irmão André? Hã? Por que Adão e Eva se escondeu de Deus quando ele chegou lá chamando por ele? Pronto, está resumido. Então a gente não pode se esconder de Deus, senão estamos igual a eles, está em pecado, se escondendo de Deus. Então, meus queridos irmãos, o que fazer no meio dos problemas, da dificuldade, se não sabemos o que fazer? O que você vai fazer sem saber o que fazer? Juntos buscando o Senhor em oração e jejum, né? Mas agora, unidos com Deus por sua palavra. A casa, a família, o casamento, unidos em Deus pela palavra. Está vendo que não está difícil da gente ser vencedor? O que fazer? E fazer o que nós sabemos, unidos com Deus pela palavra. A palavra de Deus nunca vai deixar de existir. Ela vai subsistir eternamente. A Bíblia diz que tudo vai se passar, menos a palavra de Deus. Então, para que a gente supere, para que a gente vença essa multidão que vem contra a nossa família, contra a nossa casa, contra a nossa família, é a união, é essa unidade no Espírito, pela palavra de Deus. Mas muitas das vezes, né, se diz família unida, mais distante da palavra de Deus. Um faz de uma forma, entende de outra, onde é uma só palavra, um só Espírito e um só Deus. Então é preciso unir com Deus por sua palavra. Os versos 14 e 15, ouçam aí o que está escrito. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei de Josafá, o que vos diz o Senhor? O que ele está dizendo aqui agora é: não temeis, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Se nós não tivermos unido na palavra de Deus, se nós não dermos crédito, não dermos ouvido, não confiar em Deus e no seu profeta, não tem vitória. Essa é a palavra de Ananias para Josafá, para Jerusalém, para Judá, um profeta. A palavra de Deus, irmãos, ela vivifica. Ouça o Espírito do Senhor que veio no meio da congregação. Dai ouvido, vós moradores de Jerusalém, o que vos diz o Senhor. O que vos diz o Senhor aqui agora, nesta noite. Então a palavra de Deus, ela vivifica, ela fortalece, ela guia, ela dá prazer, ela traz a paz, ela dá tudo. Deus quer dar um lar precioso para você, um lar abençoado, quer transformar a sua casa em um vale de bênção. Mas olhe sempre que tem um se você buscar, se você crer, se você confiar, se você dar crédito. Então, meus queridos, meus irmãos, a palavra de Deus, quando nós aceitamos e confiamos,
expulsamos de dentro de nós o medo dos nossos corações e de nossas famílias. Não temas e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Como eu posso temer, como vocês podem temer alguma coisa no seu dia a dia? De jeito nenhum. A gente pode até se entristecer, é natural, né? Mas a gente fica quieto que a vitória está selada. Só é termos essa direção, buscando no Senhor, orando, clamando, obedecendo, temendo, dando atenção naquilo que é necessário. Mas é assim mesmo. E uma terceira situação, do que a gente pode fazer no meio dos problemas se não sabemos nem o que fazer? Já pensou nisso? Juntos de Deus para adorar e louvar o Senhor com toda a força. Juntos com Deus para louvar e adorar ao Senhor com toda a força. Está vendo como Deus direciona? Não é? É os versos 18 e 19. Está escrito assim. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, olha, e em todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Está vendo? Como é que a gente vence? As multidões, aqueles que se levantam contra. Está vendo como é? E veja o 19. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Olha o procedimento, olha o ensinamento de Deus para você alcançar, para você vencer. Está vendo a atenção que precisamos ter na palavra de Deus? Porque aqui é ensino para você hoje. É ensino para nós hoje. Como devemos nos comportar e seremos cobrados da mesma forma. Por isso que nós temos que estar atentos. Então, meus queridos, as palavras que antes neles expressavam medos, né? Lamento, queixa, revolta, foram substituídas por palavras de louvor e adoração, está vendo? Antes era murmurações, não é? Antes era queixas, não era? Aí passou a ser louvor e adoração. As palavras mudaram. Porque juntos com Deus para adorar e louvar o Senhor com toda a força. Está vendo? Porque o cuidado nosso com o ministério de música, com toda a situação da igreja, para isso. Porque é Deus, o dono de tudo e de todos que exige. É Ele. E a gente tem que ter esse cuidado, juntos, com Deus, quer dizer, na direção, na vontade de Deus, não é na minha, não é dos irmãos, é na vontade de Deus. Irmãos, o louvor que brota dos corações sinceros tem poder de transformar o ambiente. Tem poder. O louvor que sai com sinceridade do coração do servo vai abençoar a sua casa, o seu lar. Louve a Deus dentro de casa. Adore ao Senhor. Porque o ambiente vai mudar, vai se encher de paz. A tristeza vai cair fora, vai desaparecer. Ouça o que disse Paulo à igreja de Efésios, capítulo 5. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Está aqui os ensinos, viu, irmãos? Guarda e pratica. Está aqui. Também Salomão, no capítulo 16, verso 24 de Provérbios, ele diz assim: a língua dos sábios é medicina. Não, esse é Provérbios 12, 19. O 16, 24 é: a língua serena é árvore da vida,
mas a perversa quebranta o espírito. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Essa é a minha tradução, meio diferente, né? Mas veja o que é louvar e adorar a Deus com sinceridade, com vida no altar do Senhor. Está vendo como a igreja, o ministério de música precisa? Porque tem vidas que estão precisando de ser abençoadas. E ele próprio que faz parte desse ministério, né? Também. E nós, como pastor da igreja, temos que alinhar isso. E vamos alinhar, em nome de Jesus Cristo, para a glória do seu santo nome. Então, meus queridos, amados irmãos, o que fazer quando no meio da crise, do problema, não sabemos fazer? Encerrando, é na confiança total em Deus e nos seus profetas. Na confiança total em Deus e nos seus profetas. Ouça, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Não é o pastor que está querendo isso não, viu? É Deus, é ordem. Não podemos estar juntos descoordenados. Não tem como. Não tem como. Não dá certo. Então eles ouviram a palavra de Deus e confiaram. E fizeram tudo o que o Senhor, através dos seus profetas, haviam dito. Eles fizeram tudo do que os profetas falaram. Cumpriram. Porque se Deus levantou, se Deus constituiu, se Deus santificou, se Deus purificou, se Deus capacitou. Os inimigos eram poderosos e cruéis e não tinham respeito para com as famílias. Eles queimavam seus próprios filhos em sacrifícios aos seus deuses que eles serviam. Queimavam seus próprios filhos. Assim as famílias de Jerusalém deveriam confiar no Senhor, porque assim alcançaria a vitória. Assim nossas famílias hoje devemos confiar no Senhor para alcançar a vitória. Precisamos confiar. Então, meus queridos, quando eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os inimigos e eles foram desbaratados, eles foram destruídos, todos os inimigos. Então, meus queridos, o que fazer quando os problemas, as crises, e não sabemos o que fazer? Juntos buscando o Senhor em oração e jejum, unidos com Deus por sua palavra, juntos com Deus para adorar e louvar o Senhor com toda a nossa força, na confiança total em Deus e nos seus profetas. Essa é a direção para a família que vive na unidade do Espírito e vive no poder da oração. Essa é a vitória, e da qual nós viveremos para sempre, buscando, pelo poder da palavra que nesta casa de oração vivenciamos, até a volta de Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Que Deus deixe guardar essa palavra em nossos corações. Vamos ficar de pé. Nossa irmã Maiara vai fazer essa oração final. Nós vamos estar em concordância com ela para que concordemos com o céu. Tu és fiel, Senhor. O Senhor não falha. A Tua palavra é a Tua verdade. Que ela seja o centro das nossas vidas, das nossas famílias, desta casa de oração, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre derramada sobre vós, sobre vossas famílias, sobre os vossos casamentos, sobre vossas vidas, sobre essa igreja viva, santa e vencedora do Senhor Jesus Cristo, temente e obediente ao Senhor,
e sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo que se encontra nos 4 cantos da face desta terra. Nós abençoamos no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, e a igreja vencedora, santa, gloriosa, do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, por essa noite estamos dispensados.